Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria imensa nós estarmos juntos para mais essa formação sobre a teologia do corpo. E hoje, de forma muito especial, nós, enfim, vamos dar início ao primeiro ciclo de catequese de São João Paulo II, que tem como título O Princípio, o início, a origem, e é dentro disso que nós vamos adentrar um pouco nessa formação de hoje. Acredito que só hoje a gente não vai dar conta de ver tudo, porque aqui no canal os nossos vídeos não são assim tão extensos. Então acredito que vai ficar um pouco para a semana que vem dos assuntos que a gente tem que tratar sobre esse primeiro ciclo. Então assim, você já pode ter um gostinho aí, pensar um pouco sobre o que é que a gente vai tratar nesse primeiro conjunto de catequese de São João Paulo II, já que ele dá esse título, O Princípio, a origem. Tem uma frase aqui de São João Paulo II que resume assim bastante o que é esse primeiro ciclo. O corpo é isto, um testemunho do amor. E é exatamente isso que São João Paulo II consegue traduzir nas suas catequeses nesse primeiro ciclo, diante de um trecho do Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz para aqueles que conversam com ele, no princípio não era assim. Então é sobre esse texto que nós vamos nos debruçar nessas primeiras catequeses, é sobre este trecho do Evangelho que São João Paulo II pega para traçar as suas catequeses. E a gente vai também tomar esse texto bíblico para entender o que Jesus estava querendo dizer com essa fala. No princípio não era assim. Então, uma das passagens favoritas de São João Paulo II do último concílio, que é o Concílio Vaticano II, é a seguinte: Jesus Cristo, pela sua revelação do mistério do Pai e do seu amor, revela ao homem totalmente a si mesmo e manifesta de forma mais clara sua vocação suprema. Isso está na Gaudium et Spes, no parágrafo número 22. Então, esse trecho aqui é um dos trechos favoritos de São João Paulo II do último concílio, que revela exatamente isso. Jesus Cristo, no seu fazer-se homem, ele revela a mais bela plenitude do que o homem é capaz de ser, do que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para ser e para revelar. Então, sua antífona é a seguinte, a antífona de São João Paulo II. Cristo revela totalmente o que significa o homem. Olha só que coisa linda. Então, nós precisamos olhar para nós como criaturas, como filhos de Deus, como criados à imagem e semelhança de Deus, mirando Cristo. Tendo como exemplo o Cristo, porque ele revela totalmente o que significa o homem. Ele foi totalmente homem e totalmente divino. Sendo homem, revelou totalmente a divindade de Deus, a divindade daquilo que ele mesmo era. E essa divindade, esse mistério divino e teológico, nós também trazemos aqui dentro. Você também carrega aí dentro de você. E nós somos convidados a trazer isso para fora em todos os âmbitos do nosso relacionamento e da nossa vida. Porque no princípio não era assim como nós temos visto hoje. Então, mesmo tendo em vista agora o Gênesis, que é algo que nós vamos entrar, porque quando nós falamos o princípio, nós logo já lançamos o nosso olhar lá no primeiro livro da Bíblia. É preciso que olhemos para a pessoa de Jesus, pois o Gênesis só pode ser entendido à luz do Cristo. É aquilo que nós ouvimos muito e podemos entender ainda mais perfeitamente com a teologia do corpo.
o Novo Testamento dá pleno cumprimento ao Antigo Testamento. Jesus Cristo é o ponto máximo da revelação de Deus. Jesus Cristo é o ápice da revelação do amor de Deus por toda a humanidade. Desde o Gênesis, diversas alianças vão sendo feitas entre Deus e a humanidade, mas a mais perfeita, a mais elevada é quando Cristo vem habitar no meio de nós e se dá totalmente em amor por nós. Então, quando nós lançamos o nosso olhar sobre o livro do Gênesis, é preciso que nós coloquemos ali ao lado dele a pessoa de Jesus Cristo, pois esse livro ele só pode ser entendido ao lado, à luz do Cristo. E isso é muito importante diante desse ciclo que nós estamos entrando, o princípio. E agora eu quero ler para vocês um trecho da introdução ao primeiro ciclo desse livro aqui, da tradução da EDUSC, das Catequeses de São João Paulo II. É um trechozinho muito importante para a gente conseguir entender um pouco melhor sobre o que se trata esse primeiro ciclo da teologia do corpo de São João Paulo II. A evocação do princípio dentro do programa catequético do Papa se dá no contexto do tema da indissolubilidade do matrimônio desenvolvido por Cristo no Novo Testamento, que é o texto que nós vamos pegar do Evangelho de Mateus, logo mais. Dali são extraídas as linhas mestras do fundamento da família e da dignidade da pessoa humana, em sua singularidade e em sua relação como portadora do mistério divino. A evocação do princípio como categoria pré-temporal coloca o encontro do homem e da mulher no matrimônio como tendo seu nascedouro no coração do mistério, que esboça e efetiva um projeto para o homem, que São João Paulo II vai chamar de antropologia adequada. No caso aqui, esse encontro como desejado por Deus, lá na origem, como Deus sonhou, a forma como Deus realmente queria, essa sim, na verdade, era a forma como o homem deveria se relacionar diante do mistério que Deus o criou. A antropologia, o estudo de Deus no homem, o estudo do mistério divino no homem. Então, essa antropologia adequada, ela deve ser vista como a partir de um olhar no princípio. Como era no princípio? Como era homem e mulher no princípio? Como Deus os sonhou desde o início. Então é lá, nesse lugar, que nós devemos olhar agora, junto com Jesus, diante desse trecho do Evangelho que eu te convido a pegar agora, Mateus 19, 3 a 9. E diz assim: os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ou rejeitá-la? Jesus respondeu-lhe: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não era assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, tendo em vista essa passagem, nós devemos lançar o nosso olhar em alguns detalhes muito importantes para
a gente compreender dados assim fundamentais para a nossa compreensão deste ciclo das catequeses de São João Paulo II. E eu vou estar lendo aqui alguns pontos, tá bem? E partilhando com vocês. Diante desse evangelho, prestemos atenção na seguinte frase de Jesus: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir a mulher. Mas no começo não era assim. Em outras palavras, Jesus estaria dizendo aos fariseus: esta não foi a intenção de Deus ao instituir o casamento. Algo de muito errado aconteceu. Ou seja, no princípio, não era a intenção de Deus. Olha, eu vou criar homem e mulher aqui, e Deus falou, né? Uni-vos, multiplicai-vos, amai-vos uns aos outros, mas se alguma coisa der errado, pode separar. Adão, se você quiser mandar Eva embora, mete o pé na bunda dela e ó. Não, Deus não queria assim. No princípio não era assim. Então a gente pode ver que alguma coisa de muito errado, algo muito demoníaco, entrou aí no meio e começou a distorcer muito as coisas do plano original de Deus quanto ao casamento. Se queremos entender o sentido da união numa só carne, e aqui eu coloco isso entre aspas, numa só carne, precisamos retornar ao começo, ao princípio, antes que o pecado desfigurasse as coisas. Então, esse numa só carne, quando nós falamos sobre isso hoje, isso tem uma prefiguração muito diferente daquela que quando nós olhamos antes da primeira queda de nossos pais. Quando nós olhamos numa só carne, e nós vamos analisar isso quando nós falarmos sobre a união originária, que é um ponto do próximo vídeo, antes da primeira queda de Adão e Eva, isso tinha um significado, hoje já tem outro. Não porque de fato o significado mudou, mas porque quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou nessa união, as coisas foram muito estragadas. Alguma coisa entrou nesse caminho aí que atrapalhou muito. Então, nós vamos entrar nas seguintes experiências originárias do homem. Em cada um de nós existe um eco do começo. Existe um traço do começo e isso ninguém pode tirar de nós. Em cada um de nós existem características do princípio e isso ninguém tira de nós. As experiências humanas originais estão sempre na raiz de toda a experiência humana. E aqui vem um trecho dito por São João Paulo II. Encontram-se tão efetivamente entrelaçadas com as coisas originárias da vida que geralmente nos passa despercebido o seu caráter extraordinário. Isso é tão entranhado em nós e está tão forte que às vezes a gente nem percebe. Esses ecos do princípio, essas marcas de eterno, essas marcas do divino estão em mim, estão em você, mas está tão aqui que às vezes a gente nem percebe. Então, de acordo com São João Paulo II, 3 experiências definem o ser humano em seu estado de inocência, que é a solidão originária, a unidade e a nudez originária. Esses 3 aspectos são essenciais para o nosso entendimento sobre esse primeiro ciclo, e São João Paulo II se debruça muito sobre eles nas catequeses, né, sobre o princípio, sobre a origem de tudo. Mas sobre isso nós iremos falar no próximo vídeo, tá bem? Foi uma alegria imensa fazer um pouco essa introdução aqui, mas é preciso que a gente vá mergulhando, que você vá digerindo tudo isso. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato, a gente vai conversando, a gente vai partilhando, tá bem? Deus abençoe demais você e fique ligadinho aí que na próxima semana tem a continuidade, tem assuntos muito importantes do primeiro ciclo das catequeses de São João Paulo II. Deus te abençoe muito, beijo grande no seu coração, até a próxima!